E então, professor, vai ter fim do mundo? É verdade que o mundo vai acabar? 77.777 adventistas e testemunhas de Jeová pregando e rogando praga de que vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo, professor? Devo me preocupar? Vamos conversar sobre isso, gente peregrina, gente membresina. Fim do mundo. Vamos a algumas certezas. Duas certezas e uma incerteza. Tá bom, né? Duas certezas. Tenha certeza absoluta. Se alguém discordar, nem preste atenção. Não, nem preste atenção, não vale a pena. Mas vai ficar aí uma incerteza. Essa incerteza é que mata. Primeira certeza, sempre sobre fim do mundo. Então, primeira certeza, absoluta certeza. Se mundo é o planeta Terra, tenha absoluta certeza de que o planeta Terra vai acabar. Não, não é a espécie humana, não. O planeta, ele vai acabar. A astronomia estabelece os seguintes acontecimentos futuros. A Terra está gravitando em torno do Sol, em torno, em média, 150 milhões de quilômetros. Entre a Terra e o Sol tem Vênus e Mercúrio, depois tem Marte, Saturno, Júpiter, Saturno, etc. Pois bem, essa órbita é uma órbita contínua por conta da luta de forças entre velocidade, gravitação, a velocidade de escape, a gravitação. Então, a Terra está girando numa velocidade, num lugar que garante a ela ficar o tempo todo girando em torno do Sol e ela não sai dali. Se ela acelerar muito, ela escapa. Se ela desacelerar, o Sol puxa ela. Então, todos os planetas se acomodaram numa posição específica que é resultado do embate entre as forças, a velocidade de deslocamento desse astro e a força que o Sol exerce puxando esse planeta. Então, se as coisas ficassem assim, a Terra não acabaria nunca. Mas o Sol é uma fogueira, literalmente uma fogueira. Ele está queimando o material que o constitui. Como é muito material, vai demorar ainda, calcula-se, 4 bilhões de anos para que ele consuma o material que o mantém na forma e no formato de hoje. À medida que ele chegar ao final do seu material, as forças que o mantêm estável vão se desestabilizar e antes da morte definitiva do Sol, ele vai inchar, como um sapo-boi. Vai inchar, mas vai inchar tanto que significa que o Sol vai aumentar de tamanho. O Sol, aquela bola que pega fogo a milhões de graus, ele vai inchar e vai engolir Mercúrio. Mercúrio derrete tudo, derrete tudo. Aí aumenta mais, engole Vênus, que derrete. Aumenta mais, engole a Terra, que derrete. Mais Marte. Calcula-se que ele vai chegar até Júpiter. De qualquer forma, Júpiter vai ser engolido, porque ainda que ele não atinja, o tamanho dele vai desestabilizar a órbita de Júpiter, provavelmente desestabilize todas as órbitas. O sistema solar vai se desmontar, muito provavelmente, depois desse processo. Mas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, esses serão engolidos e então é o fim do planeta Terra. Tenha certeza disso. Você precisa se preocupar? Não. Provavelmente
Nenhuma espécie que hoje está viva existirá na época. Não é nenhum de nós, é nenhuma espécie. Provavelmente a espécie humana já terá desaparecido, os mamíferos já terão desaparecido. Dificilmente as espécies que hoje estão vivas viverão 1 bilhão de anos, quanto mais 4 bilhões. Então não nos preocupemos, é uma certeza, o mundo vai acabar, mas não precisa se preocupar, porque nós acabaremos antes. Segunda certeza, toda a escatologia zoroastriana, que foi copiada pelos judeus, que foi copiada pelos cristãos. Vou dizer, tudo que a Igreja Adventista prega, Testemunho de Jeová prega, Assembleia prega, Batista prega, todo mundo prega sobre fim do mundo, no sentido de Armagedon, escatologia, juízo final, tudo isso é inventado por Zoroastro. É doutrina de Zoroastro, do zoroastrismo. Os judeus copiaram e os cristãos copiaram dos judeus. É tudo conversa fiada. Não tem nada de verdade nisso. Nada. Não tem nada de verdade. Não vai acontecer fim do mundo nenhum. Não tem juízo final, não tem batalha do bem contra o mal, não tem anjo voltando tocando trombeta, não tem céu se abrindo, não tem lago de fogo, é tudo fake news, tudo churumela, tudo engana bobo, tudo enrola bocó. Não acredite nisso. É aquele pastor analfabeto, cheio do espírito, pregando escatologia? Tonteria. É aquele pastor dos diplomas de doutorado e exegese, pregando escatologia? Tonteria. É o terno velho comprado em brechó por R$ 32, pregando escatologia? Tonteria. É terno de grife, R$ 5.000, comprado em Miami, com dinheiro de dízimo, e pregando escatologia? Tonteria. Escatologia é tonteria. A Bíblia nunca disse o que a igreja diz de escatologia. Nunca, em lugar nenhum da Bíblia. Se você enxerga isso lá, você não sabe ler. É tonto e analfabeto funcional. Escatologia era um conceito circunstancial da época sobre a destruição da própria cidade, não do planeta, não de... Esquece essas tonterias, porque você perde neurônio quando você presta atenção nessas coisas. É interpretação errada, compreensão errada, e mesmo que fosse compreensão certa, é mito, invenção e estultícia. Então nós temos duas certezas. A Terra um dia vai ser engolida pelo Sol e vai acabar, daqui a 4 bilhões de anos, mais ou menos. Mas essa churumela, charopada, conversa fiada, pastoral, homilética, de pregação, de que Jesus está voltando e o mundo vai acabar, esquece isso, esquece, é mentira. Ainda que o pregador jure, ainda que ele faça jejum 77 dias, desça 70 diabos, 70 anjos, encarne na próstata dele e ele grite, Jesus estava... É conversa fiada. Não acredite nisto. Pode ficar tranquilo. Então, as duas ameaças que nós temos, o fim do mundo dos pregadores batráquios e girinos de Jesus, esquece que é conversa fiada. E o fim do mundo verdadeiro está tão longe, mas tão longe, que se você se preocupa com isso, precisa tomar remédio. Então relaxe. Então fique tranquilo, então fique de boa. Mas tem uma incerteza. Uma incerteza gerada pelo principal fenômeno da cultura humana, a ciência. Tenha você o pensamento que você quiser da ciência. Não me impressiona a opinião que as pessoas tenham sobre coisa alguma. Eu quero saber os argumentos, os sentimentos e as impressões, cada um enfie no seu bolso e guarde. Então tem muita gente tonta que distrata a ciência. Eu adoro a ciência. A ciência traz
poder, e sem poder a humanidade não sairá da pré-história, mas também traz responsabilidade. Um dos poderes que a ciência trouxe foi transformar primeiro a guerra. Já viram as guerras antigas? Era cavalinho aqui, e olha, eram as guerras de idiota, é guerra de honra, né? Aquilo é idiota. Aí depois é tiro, um dá um tiro na cara do outro. Aí depois é tanque, um dá bala de tanque na cabeça do outro. Aí depois é jato, aí depois é míssil, agora é arma nuclear. Nós não sabemos, primeiro, se enfrentaremos uma guerra nuclear. Quem disser não enfrentaremos não é realista. Quem disser enfrentaremos é futurologista. É plausível, é possível que nós venhamos a enfrentar uma guerra nuclear. E é possível que nós, eu e você, enfrentemos. Porque à medida que o poder do imperialismo, o imperialismo dos Estados Unidos e o imperialismo da Europa, vai perdendo terreno, é como bandido que cai atirando. E não é possível de descartar a hipótese de que, quando se derem conta de que perderam, hajam como imbecis. Eu perco, mas ninguém ganha, e detonem uma guerra nuclear. Os crápulas que estão lá são capazes de fazer isso. São bandidos. Não se engane quanto a isso. Ainda não fizeram porque estão calculando que ainda tem chance de sair por cima. Quando fizerem as contas e perceberem que perderam, é possível que eu perco, mas perde todo mundo. Você sabe, você conhece gente de rua, você já brincou na rua, já teve seus 13 anos e sabe que tem gente assim. E o imperialismo é capaz de fazer isso. Por outro lado, a gente não sabe, em havendo uma guerra nuclear, quais serão as implicações, as consequências. Por exemplo, vai ter tempo de todo mundo ficar jogando bomba atômica, ou o primeiro que jogar acaba com o inimigo e acabou? Então vai ser uma questão de não necessariamente quem der o primeiro tiro, mas quem atirar mais rápido. Então nós não sabemos exatamente como será a conflagração. O que sabemos é que, se tiver conflagração, será total. O primeiro que apertar, todos os demais apertarão. Hoje você tem Estados Unidos, Rússia, China, Israel, Paquistão, Índia, todos com arma nuclear. Irã, muito provavelmente, já tem arma nuclear. E, muito provavelmente, outros países. Acho que França e Inglaterra também. Mas de França e Inglaterra não estou certo. Mas eu acho que sim, mas eu estou falando de memória. Posso estar equivocado. Mas os que eu citei, com certeza, têm. Então a gente não sabe as dimensões de uma guerra nuclear, a amplitude da guerra nuclear e as consequências. A boa notícia para nós aqui na América do Sul é que a gente está mais ou menos como os australianos. O problema é que os australianos são cupichas há séculos, puxa-saco dos Estados Unidos. Então, é capaz de uma guerra nuclear, China e Rússia mandem míssil direitinho para a Austrália para eles aprenderem. Então, mas a América Latina não. A América Latina não tem, a não ser Colômbia, miserável, vendida para os Estados Unidos, e aqui eu não me refiro ao povo, me refiro ao governo vendido, traidor. Então pode trazer dor de cabeça para nós, né? Mas, tirando isso, nós estamos geograficamente, geopoliticamente um pouco distantes. Vamos sobreviver? Não sei. E sobreviveremos em que condições? Esses jogos de computador pós-apocalípticos têm algo a nos ensinar? Não sei. Não sabemos. Essa é a incerteza. Nós sabemos que temos armas nucleares armazenadas no planeta, suficientes para acabar com a vida no planeta. Com certeza, acabar com a espécie humana. Mas isso se as armas forem apontadas para todos os países do planeta. Agora, se
luta se concentra entre a América do Norte e a Eurásia, parte da África sobrevive, parte da América Latina sobrevive. Não sabemos, são especulações. As consequências disso, não sabemos, são especulações. Daí incertezas. Esse fim está à nossa espreita. Esse não é mentiroso como a mentira despudorada da pastorada mentirosa de volta de Jesus e juízo final, escatologia, porque é mentira, tá? É mentira. Isso tudo é fraude, é invenção, é conversa fiada. Não vai acontecer nada disso. O problema é que temos aí um risco nuclear às portas. E aí o pessoal da Bíblia, que quando perde arruma um jeito de fingir que ganha, pode começar a mentir para o povo, dizendo que a correta leitura da escatologia é a leitura metafórica. Os progressistas adoram metafórica da guerra nuclear. É muita picaretagem, é picaretagem à direita, picaretagem à esquerda. Tem hora que eu fico enojado, tem hora que eu fico enojado. Vamos encerrar o vídeo. Durma tranquilo, não vai ter juízo final nenhum, ninguém vai ser culpado, ninguém vai ser condenado, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno, Jesus não volta, anjo não toca trombeta, não tem diabo lutando com nada, não tem Armagedon, não tem Lago de Fogo. Toda essa charopada mitológica é igual a revista da Mônica. É ficção. Não se preocupe com o fim do planeta Terra, porque nem a espécie humana existirá mais. Quando isso acontecer, daqui a 4 bilhões de anos. Mas esteja atento a uma guerra nuclear. Aliás, tem muita gente no planeta, muita, construindo bunkers. Cidadãos vão para o quintal, constroem bunkers, armazenam comida, se preparando para uma guerra nuclear. Não para essa mentirada mitológica, salafrária de escatologia bíblica, coisa ridícula, mas para a provável, potencial e às portas guerra nuclear. Estamos enfrentando esse risco. Mais um pouquinho, Estados Unidos e Rússia vão às vias de fato nuclear, porque já estão com guerra quente. Não é mais guerra fria, já é guerra quente. Disfarçada pela procuração ucraniana, mas a guerra é entre Rússia de um lado e OTAN, Estados Unidos de outro. Já é guerra quente. Hipócrita e falsa, mas é guerra quente. Daí para a guerra nuclear, nunca foi tão próximo o risco. Mas é uma incerteza. Nada de desespero. O desespero é o maior inimigo da espécie humana. As classes dominantes, os nossos manipuladores, os cretinos que nos querem controlar, nos querem desesperados. Mas não nos desesperamos. Encerro com referência a uma aula que eu tive com o professor Haroldo Reimer, numa aula pesada, no final todo mundo angustiado, e eu perguntei: "E agora, Haroldo, o que que a gente faz?" E ele disse assim: "Você eu não sei. Sábado eu vou à cachoeira com os meus filhos. Não permita que a sua mente se dobre ao medo por qualquer argumento que seja. Nem argumentos de mentira dos pilantras de plantão, nem argumentos de verdade. Não se curve ao medo, não se dobre ao medo. Com medo nos controlaram a nossa vida inteira. Primeiro mentem, estamos sob risco do inferno, para depois controlar nosso corpo. Então a função desse vídeo é libertar você do medo, da mentira da pregação cristã de fim do mundo, mentira completa, deixar você tranquilo a respeito do medo do futuro e científico fim do sistema solar
e alerta quanto ao risco potencial de uma guerra nuclear, mas não para você ter medo. Continua a sua vida, não há nada, nada que você sozinho possa fazer a respeito. Então viva, viva cada dia como se fosse o último. E se eu fosse Kohelet, diria para você: bebe teu vinho, come teu pão e ama a mulher da tua juventude, ou o homem da tua juventude. Seja você mulher, seja você homem. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membro da tenda do templo, da tenda do necromante. E atenção, abaixo o medo. O medo não nos controlará jamais, nunca mais. Vá de retro, medo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.